Olá a todos. É, Dando continuidade ao curso de Finanças Corporativas, lembrando que temos mais conteúdos, além desses slides, né, e o tema hoje é análise do capital de giro líquido. Precisamos fazer uma distinção entre rentabilidade versus liquidez, tá? Porque existe aqui uma relação, um trade-off, ou seja, você querer mais de um significa afetar o outro, né, de uma maneira contrária. Então, precisamos observar que, primeiro, há uma separação entre rentabilidade e liquidez. Né? Essa não são a mesma coisa. A rentabilidade está ligada ao fato de você obter lucros, ou seja, resultados econômicos, e liquidez tem a ver com fluxo de caixa, né? Você ter recursos suficientes para honrar seus compromissos no momento adequado, tá bom? Então, há essa diferença entre esses dois conceitos. Aqui, para o entendimento desse capital de giro, ou seja, quanto tempo é necessário para converter caixa novamente em caixa. Né? Então, se a gente entende, já que para a empresa o fluxo de caixa, entrada e saída é como respirar, essa necessidade de entradas e saídas para honrar seus compromissos, né, e manter a empresa aberta e funcionando, nós precisamos entender, então, a duração do seu ciclo de caixa. Tá? E aqui, quando nós falamos em duração do ciclo de capital de giro, nós estamos falando entre você compra mercadorias são produzidas, vão para o estoque, no estoque ficam com um tempo, depois são vendidas. Quando forem vendidas, uma parte disso vai virar contas a receber, vai demorar mais um tempo até que o cliente efetivamente faça, né, o pagamento para você. Você receba esse dinheiro. Então existe todo esse ciclo. Do outro lado, você tem que honrar os seus compromissos pagando seus fornecedores. Então você tem uma entrada de caixa depois de todo esse tempo pelo seu cliente. Você tem as saídas de caixa nos momentos que você efetua o pagamento do seu fornecedor. Então, o entendimento disso no todo é que vai ajudar a entendermos bem esse efeito de capital de giro e rentabilidade e liquidez. Se você olhar essa empresa aqui, essa Verisson Company, e fizer essa pergunta, será que ela é capaz de pagar suas contas? Se a gente observar, pelo que nós conversamos anteriormente, no conceito de liquidez corrente, legal, o ativo circulante, o valor do ativo circulante, ele é maior do que o passivo circulante. Então, ficaríamos relativamente tranquilos em que haveriam recursos para honrar seus compromissos. Se a gente já passasse para um segundo conceito, ou seja, vamos fazer, que é o de liquidez seca, eliminemos aqui os estoques. Por acaso, talvez os estoques dessa empresa tenham um ciclo longo de conversão, né, de venda, demorem bastante, ou então não são estoques de boa qualidade, há problemas, produtos defasados, que provavelmente não serão vendidos. Nós podemos olhar que o restante das contas, né, já somariam aqui 1.500 frente a esses 1.600. Então, já ficaria numa situação intermediária. Se ainda houvesse problemas no quanto a receber, né, clientes aqui que duvidosos, talvez não venham a pagar, a gente pensar realmente em recursos de liquidez imediata, né, disponibilidades mais aplicações, mais caixa, né, as aplicações financeiras mais caixa, não daria conta de pagar, por exemplo, a conta de empréstimos. Mas não é só esse fator isolado, são alguns indicativos, mas nós também temos que lembrar que tudo que está no circulante tem um prazo de até um ano. Eventualmente, esse empréstimo pode vencer nos próximos 10 dias. Ainda que eu tenha, então, contas a receber de boa qualidade, estoque de boa qualidade, os empréstimos podem vencer imediatamente nos próximos 10 dias e eu talvez não tenha a receber dos meus clientes nos próximos 10 dias. Pode ser que eu receba na média em 30, 40, 50 dias para frente. Então, o,
esse balanço, né, ele não traz esse momento, essa diferença de quando vão ocorrer esses pagamentos de fornecedores, empréstimos que podem ser, como eu falei, imediatamente nos próximos dias, e às vezes a minha capacidade de recebimento e venda desses estoques pode demorar um prazo maior do que isso. E aí eu vou ter problemas, apesar de ter, eventualmente, índices de liquidez até satisfatórios quando eu comparo com a média do meu setor. Quando a gente pensa em rentabilidade, risco aqui nós estamos associando aos problemas de liquidez, ou seja, o risco de eu não conseguir honrar os meus compromissos e, portanto, algum dos meus fornecedores virem a pedir a minha falência, né, por exemplo, ou então eu tenho a capacidade de operação bem restringida, né, porque os meus fornecedores não querem mais fornecer. Então, desde esses pontos, tudo isso aqui está relacionado, de certa forma, com a liquidez. Tá? Se nós olharmos bem e lembrarmos que o capital de giro ele é ativo circulante menos passivo circulante, ele vai ser indicado pelo que está aqui. Né? Isso aqui é o capital de giro circulante, o CCL ou CGL, que é aquela parte, né, seja capital circulante líquido ou capital de giro líquido, nós estamos falando da mesma coisa, são sinônimos. Tá? Nesse caso aqui, claramente ele é positivo porque é ativo circulante menos passivo circulante. O que nós percebemos quando eu tenho esse capital de giro positivo aqui? Aqui é porque eu tenho uma quantidade razoável de ativo circulante, de ativos que são classificados como baixo retorno. Dinheiro parado no caixa da empresa, contas a receber, estoque, isso tem uma rentabilidade baixíssima para a empresa. Tá? Ela não dá grandes retornos quando não der. Na verdade, o estoque pode estar consumindo recursos da empresa. E do outro ponto de vista, esses ativos permanentes ou o imobilizado são onde estão os projetos de alto retorno. Quando você toma uma decisão de investimento, de abrir uma nova fábrica, de automatizar sua linha de produção, né, você fez a avaliação precedente, observando que esses projetos têm uma alta probabilidade e capacidade de retorno acima do esperado pelos acionistas. Então, aqui estão os investimentos, o dinheiro alocado, com potencial de gerar alto retorno. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu sou obrigado, para manter um capital de giro líquido positivo, eu sou obrigado a investir em muito dos meus recursos em ativos de baixo retorno, porque isso aqui vai me dar esse colchão de liquidez, né? Eu ter um número maior de recursos do ativo circulante do que eu tenho de obrigações a pagarem no curto prazo aqui no passivo circulante. Então, quando a gente olha agora as fontes de financiamento, essas fontes de financiamento do passivo circulante são fontes classificadas de como baixo custo. Porque quando o fornecedor te dá um crédito, um prazo de 40 dias para você pagar, quando o seu funcionário recebe no quinto dia útil, quando o governo te dá algum prazo para você recolher os impostos, todas essas são fontes de financiamento e não estão cobrando os juros diretamente para você, né? Porque tem outros interesses, outras coisas envolvidas. Então, são dinheiro de baixo custo. A partir do momento que você pega dinheiro no passivo não circulante, ou seja, quanto maior, né, o prazo desse financiamento, também isso acarreta uma incerteza, né, e você deveria ser um dinheiro um pouco mais caro, porque ninguém sabe se a sua empresa vai existir daqui 15 ou 20 anos. Então, a rigor, taxas de longo prazo deveriam carregar um prêmio maior pelo risco e deveriam ser maiores. Então, isso aqui já são recursos mais caros do que os recursos que estão aqui no passivo circulante. E o dinheiro mais caro, que nós vamos conversar na nossa disciplina mais à frente, é o dinheiro do sócio, né, o patrimônio líquido, o capital próprio. Por que ele é? Porque esse é o dinheiro que está correndo maior risco. Né? Como ele está, é um capital que está dentro da empresa, vai ficar lá e ela só vai ser remunerada
Se todos os outros forem pagos, né, se todos os outros receberem a sua parte, e vai ficar com o que sobrar, quando sobrar, se sobrar. Então esse cara carrega um risco maior e, portanto, merece uma remuneração melhor. Tá? Então o que a gente observa nessa configuração de capital de giro líquido positivo? Que eu acabo aplicando muito em ativos de baixo retorno, acabo aplicando um volume um pouquinho maior aqui e acabo me utilizando mais de fontes de recursos mais caras desse outro lado. Tá? Se a gente fosse para uma outra situação, né, para uma outra situação, onde eu estou trabalhando agora nesse exato momento com um ativo circulante negativo, né, o que significa? Que é esse valor que está aqui. Estou trabalhando aqui com capital de giro negativo, ativo circulante menos passivo circulante. Então, esse cara é um valor negativo. Em contrapartida, eu estou, em termos de rentabilidade, numa situação melhor do que a anterior, porque eu consigo aplicar mais recursos nesses ativos de alto retorno e menos nesses de baixo retorno. Então, olha que, né, comparado com a situação anterior, o que nós temos agora? Nós temos muitos recursos aplicados com alto retorno e ao passo que eu uso um volume considerável de baixo custo de financiamento. Então, alto retorno, ou seja, como se eu vendesse caro e comprasse barato, né? Estou financiando, uso linhas baratas para me financiar e aplico um projeto de alto retorno. Isso tem um impacto. Qual é o impacto? Uma rentabilidade alta. Tá? Qual é onde eu estou perdendo? O fato de eu perdendo na liquidez. Por que liquidez? Porque simplesmente os meus ativos circulantes não são suficientes para honrar os meus compromissos de curto prazo. E isso pode me deixar numa situação muito delicada. Ao passo que na situação anterior, nós temos ao contrário, né? Nós temos um baixo retorno, com fontes caras de recursos de investimento, puxando a rentabilidade para baixo. É como se eu vendesse barato e comprasse caro para vender barato. Né? Isso dá uma margem pequena. E do outro lado eu fico mais tranquilo, porque eu tenho condições de liquidez, ou seja, baixo risco, para poder honrar com os meus passivos circulantes em curto prazo. Então existe uma, né, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Há uma certa diferença entre, né, uma relação entre liquidez e rentabilidade que deve ser olhada com cuidado. Dito de outra maneira, não há almoço grátis. Você quer ganhar mais, você vai precisar correr mais riscos. Tá? Você aceita uma rentabilidade menor? Tudo bem, também com riscos menores. Tá? Isso está implícito nessa análise. Quando nós falamos, nós precisamos entender aquele ciclo completo capital de giro, entre o momento que eu compro a matéria-prima até o momento onde eu recebo o dinheiro. Para poder ter uma ideia disso tudo, eu preciso calcular alguns prazos, ter ideia de quanto tempo vai ficar no meu estoque esses produtos e quanto tempo, na média, eu vou demorar para receber dos meus clientes. A ideia aqui por trás é como se você tivesse uma caixa d'água, com a capacidade aqui de 1.000 litros, e nós tivéssemos aqui uma saída para consumo de, sei lá, 50 litros por dia. Então, eu tenho uma caixa de 1.000 litros e tenho aqui um consumo, uma saída de 50 litros por dia. Se eu perguntasse para você quanto tempo, na média, essa caixa d'água deveria durar, você vai pegar simplesmente, olha, pega esse valor aqui dos 1.000 litros, divide pelos 50 e você vai dizer para mim, olha, essa caixa dura, na média, 20 dias. Ela tem a capacidade, se você quiser, né? Se você houver, obviamente, variações, ou seja, aumentar a capacidade de armazenamento de água, diminuir, ou aumentar ou diminuir o consumo, esse prazo médio de duração dessa caixa vai se alterar.
Essa mesma lógica está para cálculo desses prazos médios aqui. Tá? Então, quando eu quero saber o prazo médio do estoque, eu estou simplesmente pegando aqui o valor do estoque, que representa essa capacidade da caixa d'água, o quanto que eu tenho no meu estoque, e esse consumo por dia, ele representa o custo do produto vendido. Devemos lembrar que o custo do produto vendido, ele é a saída do estoque. Você dá baixa no demonstrativo de resultado quando você vende. E você vende o produto, você vai dar baixa nele pelo custo. E o custo está registrado no estoque. Então, isso aqui representa as saídas do estoque, como representa esses 50 litros por dia. Só que aqui é média diária. O que nós estamos fazendo? Então, simplesmente, o que está sendo feito é, estamos pegando simplesmente, quando nós estamos falando lá do prazo médio do estoque, simplesmente pegar o valor do estoque e estamos dividindo pelo quanto sai por dia. Então, você pega, lembrando, esse custo de produtos vendidos, dos bens e serviços produzidos, estão lá no DRE. Normalmente o DRE representa um período de um ano, né? E nós estamos usando aqui, para simplicidade, um ano comercial com 360 dias. Então, se eu quiser saber quanto sai por dia, em média, no meu estoque, sai por dia, em média, no meu estoque, eu estou dividindo isso por 360 para ter esse valor aqui. Então, eu tenho aqui o custo produto vendido anualmente, divido por 360, vou achar o dia. Como eu estou fazendo aqui multiplicação divisão de frações, basta passar esse denominador para lá, subindo. Então, é daqui que aparece o 360. Eu tenho aqui em cima a minha conta estoque. E tenho do lado de cá o custo do produto vendido. Tá? Então, é dali que vem esse 360 que você observa lá na forma. Tá bom? Essa é a lógica. Então, o que nós precisamos entender é sempre essa lógica que existe aqui da caixa d'água para entender como é que são calculados esses indicadores. Aqui eu quero saber o prazo médio de recebimento, eu vejo qual é o estoque de contas a receber, porque o que é pago à vista já virou caixa. Né? Agora, quanto na média os meus clientes que estão me pagando? Então, eu olho aqui o contas a receber, só que quem é que alimenta esse contas a receber? Né? Em vez de uma saída, como se tivesse uma entrada agora aqui nessa caixa d'água. É a receita. Quanto mais você vende, se você mantiver constantes as suas condições, né, de recebimento do seu cliente, os prazos que o cliente tem para te pagar, você vai fazer a mesma continha, vai aparecer esse 360 pela mesma lógica, né? Aqui é a receita do ano, e você vai ter uma ideia do prazo médio que você tem de recebimento dos seus clientes. Tá? A hora que eu somo esses dois indicadores, eu tenho aqui o que nós chamamos de ciclo operacional, que é o prazo total. Tá? Vamos só passar aqui, eu já volto. Tá? Então, para que a gente entenda aquele ciclo operacional, vejamos isso aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho, do momento, uma data zero, lembrando que ali está tudo em dias, uma data zero. Eu tenho o momento em que eu realizo a compra de matéria-prima. Comprou a matéria-prima? Comprou. O que vai acontecer com essa matéria-prima? Vai para o estoque. Ela vai ser produzida, vai virar algum produto acabado, vai ficar no estoque. Esse aqui é aquele prazo médio dos estoques, representa todo esse período aqui em dias, que aqui está registrado por 60. Em algum momento, isso aqui vai ser, esse produto que está no estoque vai ser vendido. Aqui são as vendas, é o momento que eu realizo a venda. Depois dessa venda, vai existir um prazo médio de recebimento que os meus clientes vão pagar. Então, aqui eu estou lá, o prazo médio de recebimento. Tá? Está indicado aqui. Então, depois, a hora que, somente aqui no final, nessa última data aqui, ou seja, nesse caso aqui, 100 dias depois que eu comprei a matéria-prima, é quando o dinheiro vai chegar para mim. É quando o cliente vai efetivamente pagar na média.
tá bom? Então, nós estamos olhando. Então, tudo isso aqui é o que nós chamamos de ciclo operacional, tá? Então, a soma desses valores todos é o que nós conhecemos como ciclo operacional, porque, como diz, a empresa vai ficar repetindo isso constantemente. Ela comprou, adquiriu matéria-prima, produziu, virou produto acabado, vendeu, quando você receber dinheiro, o cliente pagou, eu reinicio esse ciclo constantemente, né? Então, daí vem a razão de ser da empresa de ficar nesse ciclo constante operacional das suas atividades. É disso que ela vive, tá? É disso que é o negócio dela, tá? Então, se eu fabrico carro, né, eu vivo de todo dia, tu tá comprando matéria-prima, estou produzindo carros, o carro está pronto, vai para o pátio, em algum momento ele é vendido, depois o cliente me paga, eu recebo dinheiro, eu compro mais matéria-prima e reinicia o ciclo. Tá? Então, como a ideia, o nome sugere, ciclo operacional. E também essas contas também fazem sentido quando a gente observa aquela nomenclatura do balanço patrimonial, né? Quando nós estamos falando de circulante, ativos circulantes e passivos circulantes, porque são ativos e passivos relacionados a essa operação, a esse ciclo constante que a empresa faz. Tá? São contas afetadas normalmente por essas atividades. Não é à toa que nós estamos aqui mencionando e tratando aqui de estoque, que é uma conta do passivo circulante, nós estamos falando aqui de contas ECB, que são contas lá do ativo circulante, tá bom? É o que a empresa faz. Só que do outro lado, eu preciso saber também quando é que eu pago os meus fornecedores. Existe um momento que eu tenho que pagar. E o prazo médio de pagar meus fornecedores, naquela ideia da caixa d'água, é como é que a conta fornecedores, que está lá no balanço patrimonial, lá no passivo circulante, ela cresce. Ela cresce à medida que eu efetuar compras. Você, né, eu compro matéria-prima, por exemplo, né, eu compro qualquer insumo necessário para a minha empresa, isso aqui vai aumentar a conta fornecedores se eu não pagar à vista. E a ideia lá de compras diárias médias faz aparecer também esse 360 aqui pela mesma lógica. Tá? Então, nós temos isso. Então, precisamos perceber. Posto isso, nós verificamos então que nós temos em algum momento o recebimento, né, do caixa aqui. De 60 dias depois, desculpa, 100 dias depois que eu realizei o meu ciclo operacional, é quando o cliente me paga, quando vai entrar o caixa. Mas existe um prazo médio que eu preciso pagar os meus fornecedores. Nesse exemplo aqui, esse prazo médio de pagamento dos fornecedores, em torno de 35 dias. Esse é o momento, na média, que tem saída de caixa. Tá? Então, o que acontece? A gente percebe claramente um descasamento. Na média, eu pago os meus fornecedores 35 dias depois, mas somente 65 dias no tempo futuro é que eu recebo, na média, as entradas de caixa dos meus clientes. E como é que eu faço para cobrir esse período? Né? Porque eu tenho claramente aqui um problema de uma diferença ao longo do tempo entre saída e entrada de caixa. Esse período que eu estou descoberto, chamado de ciclo conversão de caixa, ou também chamado ciclo financeiro, eu particularmente gosto mais dessa nomenclatura, é, é o período que eu preciso usar o meu capital de giro para fazer frente a, a essa diferença ao longo do tempo de pagamento. Então, o capital de giro, ele entra aqui exatamente para cobrir esse período de tempo, para fazer frente a essa necessidade de caixa, porque eu tenho um descasamento claro entre o momento que eu preciso pagar e receber, tá bom? Então, nós já entendemos que, por isso, que o ciclo financeiro ele vai ser uma diferença entre o ciclo operacional e esse prazo médio de pagamento dos meus fornecedores, tá? Então, é aquele período que eu fico descoberto. Se nós conseguimos compreender isso, nós temos que prestar atenção agora num pequeno detalhe. Eu não tenho problemas, eu não tenho problemas, né? Se eu tiver externamente a minha empresa, de novo, os usuários dos demonstrativos financeiros são os mais amplos possível. Inclusive,
quem fornece crédito, clientes, fornecedores, né, e outras partes interessadas na saúde da empresa. Então, se você está externamente, mas você tem acesso aos demonstrativos de resultados, você vai encontrar esta informação dentro do balanço patrimonial e esta aqui também. Você também vai encontrar no demonstrativo de resultado esta informação, informação do custo dos produtos, e vai encontrar esta informação também no DRE. Então, este aqui você encontra no DRE, que está no denominador, e você está encontrando no balanço patrimonial o que está no numerador. Tá? Quando a gente quer calcular o prazo médio de pagamento do fornecedor, aqui surge um pequeno problema, porque esse número está disponível também lá no balanço patrimonial. Você pode observar. Entretanto, nós temos um pequeno problema quando a gente se trata deste número. Este número não é um número que faça parte dos demonstrativos financeiros. Se você está internamente à sua empresa, você tem acesso a todas elas. Então, assim, para fazer o seu próprio controle do seu contas a pagar e contas a receber, calcular esses indicadores, quem está dentro da empresa não tem maiores problemas. Mas se você é um agente externo, você precisaria de alguma maneira tentar estimar o valor de compras, fazer algumas estimativas. Eu estou apontando aqui dois caminhos, duas alternativas. Uma delas, só um momentinho, uma dessas alternativas é para aquelas empresas que são simplesmente compram mercadorias para revender, quem faz isso? Uma loja de sapato, uma loja de roupa, uma loja de supermercado. Você compra o produto e você revende o produto. Se você faz isso, a gente pode considerar, por essa lógica, o que você tem no estoque? Qual é o seu estoque final de um período? Para quem compra e revende mercadorias. Olha, eu tenho aqui o estoque. Vai ser o estoque final, vai ser o estoque inicial, mas, obviamente, tudo que entrou no estoque naquele período, as entradas que você eventualmente tenha, e menos saídas. Entretanto, né, então você tem aqui as entradas e as saídas do seu estoque. O que acontece? Acontece que saídas do seu estoque só tem um modo da mercadoria que você comprou, do sapato, dos itens de um supermercado, quando você vende. As saídas vão ser dadas baixas, vão estar registradas no demonstrativo de resultado pelo custo do produto vendido. E as entradas que você tem no seu estoque só tem uma maneira. Se você vende uma loja de sapato, você precisa ir lá no seu fornecedor e realizar compras, né, de produtos que sejam vendidos, mercadorias que sejam revendidas. Tá? Então, esta linha aqui de entradas são as compras e as linhas de saídas é o custo do produto vendido. Então, se você substitui entradas e saídas por compras e custo do produto vendido, você volta nesta, neste caso aqui. Tá? Isola compras, você vai ter isso aqui. Então, você pode fazer uma estimativa relativamente boa para quem trabalha com compra e venda de mercadorias. Não produz nada, tá bom? Uma estimativa. Entretanto, fica o caso. E se eu sou uma empresa que produz, eu tenho uma fábrica, a empresa que está fabricando. Nós precisamos entender e perceber o seguinte: uma empresa, ela precisa normalmente de três tipos de insumos para poder produzir sua mercadoria. Uma delas
são as matérias-primas, que essas matérias-primas elas precisam ser adquiridas externamente à empresa, são os insumos da sua linha de produção, e eu tenho custos que são gerados internamente. Ou seja, eu gasto o que, que é mão de obra e alguns custos indiretos de fabricação, tá? Que você tem, às vezes, aluguel da fábrica, controle de qualidade, alguns outros elementos que são chamados, classificados como custo. Mas, a rigor, o que interessa? Isso aqui a própria empresa está gastando, né? Ela paga em outras linhas o salário, ela não adquire isso externamente, né? Ela injeta esses recursos sem ser necessário compras. Então, compras vem aqui. A hora que eu somo esses dois conteúdos, compras mais o custo de produção, isso aqui vai ser registrado no estoque. O produto fabricado ele vai estar lá pelo custo total, tá? Seja ele de aquisição, que é o caso da mercadorias, ou o caso de produção. E vão ser dado baixa pelo custo do produto vendido também, que está lá no DRE. Então, nós temos, é claro, se a gente olha aqui, o custo de produto vendido é a soma de compras, né? É a soma disso aqui, nós temos essa relação aqui, eu posso simplesmente isolar aqui compras e ter esta equação aqui. Compras é igual o custo de produto vendido, que está no DRE, menos o custo de produção. Ainda exigiria alguma capacidade técnica de conhecimento daquele mercado para poder fazer uma estimativa razoável do que são esses custos de produção naquele setor ou naquele segmento. Às vezes há relatórios ou, ou experiência própria. Se sou eu querendo fazer uma análise do meu concorrente, eu posso tomar por base razoável que o nível de custo de produção deles são similares aos meus, por exemplo. E, então, tendo a minha expertise, eu consigo avaliar os meus concorrentes. Se eu sou um analista, um especialista do setor, né, ou alguém da área de consultoria que tem domina esse know-how, ele pode também fazer essa estimativa do que seria esse custo de produção, tá? Para que ajude a balizar o volume de compras. Para efeito prático só e didático das nossas aulas, eu tenho que fornecer para você alguma informação para que você possa conduzir isso aqui, tá bom? Então, eu preciso e vou fornecer para você alguma informação para que você possa fazer os exercícios que demandem isso, alguma informação ou sobre o custo de produção ou alguma informação que se trata de mercadorias e, portanto, essa aqui é uma boa estimativa. Eu tenho que fornecer para você, tá bom? Então, para efeitos práticos, didáticos, de avaliação, de exercícios, de fixação de conhecimento, eu fornecerei alguma coisa a mais para que você possa determinar o valor de compras, tá bom? Então, ainda vale a pena a gente chamar a atenção que eu posso ter um ciclo financeiro positivo ou negativo. No caso positivo, imagina essa situação aqui. Ó. Prazo médio de pagamento de estoque na casa de 30 dias, um prazo médio de recebimento 40, a soma dos dois faz o meu ciclo operacional. Um prazo médio de pagamento de fornecedores de 50. Né? Então, se eu fizer a continha, lembrando que é ciclo financeiro, é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento de fornecedores, isso vai dar um número 20, ciclo financeiro positivo. O que esse número positivo significa? Significa que eu tenho a saída de caixa aqui e somente 20 dias depois, em média, eu tenho a entrada de caixa. Tá? Então, esse número positivo está me sinalizando isso. Saída de caixa primeiro e entrada de caixa depois. Provavelmente uma necessidade de eu trabalhar com capital de giro líquido né, positivo aqui também. Tá? Precisaria trabalhar com um dinheiro para poder cobrir esse período aqui. No ciclo financeiro negativo, eu tenho aqui, por exemplo, o prazo médio de estoque de 20, de recebimento de 30, fazendo um ciclo operacional de 50. Mas, por acaso, eu estou num segmento onde o meu prazo médio de pagamento fornecedor ser de 80 dias, isso vai produzir um ciclo financeiro de 30 negativo. Porque lembra, ciclo operacional menos
prazo médio de pagamento. Isso aqui vai daria um número 30 negativo de ciclo financeiro. O que isso significa? Eu estou trabalhando numa situação onde eu recebo o primeiro dos meus clientes, a entrada de caixa, depois eu tenho que pagar os meus fornecedores. Então, estou trabalhando com um, provavelmente aqui vou trabalhar com um capital de giro é, negativo, tá? Se você fizer o ativo circulante menos passivo circulante, há uma probabilidade, não é determinação, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas, na gestão disso, mas é um indicativo que eu poderia estar trabalhando com um capital de giro negativo, tá certo? Isso tem, claro, algumas consequências e alguns riscos, como nós vimos lá, como nós falamos de liquidez e rentabilidade. Tá? Então, interprete esse sinal do ciclo financeiro negativo como essa diferença aqui. Caixa primeiro, saída depois, entrada primeiro. Tá? É isso que está impactando. Tá bom? Vamos pensar agora como é financiado o capital de giro. Para isso, a gente tem que lembrar que investimento aqui, como tudo dos bens e direitos, tudo que vai beneficiar exercícios em investimento, o ativo, em último caso, representa todo o investimento total da empresa. Né? Tudo que está colocado lá à disposição dos gestores, como alocação. Né? Então, aqui, decisão de investimento como decisão de alocação nos ativos da empresa. Tá bom? E é claro que para qualquer investimento, ou seja, a formação, a alocação dos meus ativos, como estão lá, tem que existir recursos mostrados pelo passivo. De novo, não entra um parafuso na empresa sem o seu correspondente fonte de financiamento no passivo. Tá? Então, tá toda a origem. Então, nós estamos falando entre a origem de recursos e aplicação ou destinação dos recursos dentro da empresa. Aí, para que nós estamos recordando isso para que a gente entenda também que as contas do ativo circulante elas precisam ser financiadas de alguma maneira, tá bom? Então, aquele capital de giro precisa ser financiado. Nós podemos calcular o capital circulante líquido ou o capital de giro líquido de duas maneiras, né? Existem dois caminhos. Um deles, olhando o que nós já temos comentado, que é simplesmente o capital isso aqui, né? O ativo circulante menos passivo circulante, mas é claro que ele também pode ser pensado, né, para os seus complementos, né? Ele pode ser pensado pelos seus complementos. Porque o que é o ativo circulante? Na verdade, é o ativo menos, né, é o ativo menos o ativo não circulante. Se você fizer isso aqui, isso aqui é o valor também do ativo circulante. O que é o passivo circulante? É o passivo total da empresa menos o passivo não circulante menos o patrimônio líquido. Tá? Considerando que ativo circulante é igual a passivo circulante, portanto, esse ativo aqui menos esse passivo circulante vão se anular, se eu rearranjar simplesmente esse menos aqui vai virar mais, esse aqui vai ficar menos, eu tenho esta outra forma de apresentação. Tá? Então, eu simplesmente reescrevi que estava escrito em termos de formas do capital circulante em recursos não recorrentes, ou seja, dos passivos, né, não recorrente, no sentido que está lá no não circulante, no que não se destina a ficar a cada ciclo operacional da empresa ficar sendo afetado. Então, isso aqui permite que eu faça esse rearranjo e escreva também o capital de giro dessa maneira. Ela tem uma vantagem ao se escrever dessa maneira, para que a gente possa perceber como é financiado o capital de giro. Tá? Além de fazer isso aqui, eu posso fazer um novo rearranjo.
né? Aqui, vou pegar esse ativo não circulante e deixar pertinho do patrimônio líquido. A este novo, a este novo, a este termo aqui, eu vou chamar isso aqui de capital circulante próprio. Claramente ele demonstra, porque é o patrimônio líquido menos ativo não circulante. Se você pensar no ativo não circulante como investimento imobilizado, qualquer dinheiro do sócio que vá a mais do que o ativo não circulante, é porque essa diferença está sendo aplicada para financiar o ativo circulante. Tá? De alguma maneira, esse dinheiro está financiando o capital. Nós vamos dar uma olhada daqui a pouco. Então, isso é o que nós chamamos de capital circulante próprio. Dinheiro do dono financiando o capital de giro. A outra fonte que nós temos para financiar o capital de giro é o passivo não circulante, ou seja, aqueles compromissos e obrigações de médio e longo prazo. Tá bom? Então, tem ou o dono coloca recurso, ou eu busco recursos de médio e longo prazo para financiar o capital de giro da empresa. Não tem outra conversa, tá bom? Quando a gente olha esses caras, né, o capital circulante líquido e o capital circulante próprio, mais o balanço, o passivo não circulante, dívida tem uma característica. Né? Esse cara aqui tem uma característica clara. Esse cara só pode ser maior ou igual a zero. Não existe dívida negativa. Tá? Entretanto, como nós vimos, eu posso ter capital circulante líquido, pode ser, esse cara pode ser positivo, nulo ou pode ser até negativo. O mesmo vale para o capital circulante próprio. Ele não tem essas restrições, ele pode assumir qualquer característica, né, entre valores nulos, positivos e negativos. Tá? Esse aqui não, passivos, não existe dívida negativa, não se faz sentido falar aqui nesse sentido, né, nesse conceito, nessa ideia. Tá? Então, observando um conjunto de possibilidades que esses dois caras podem assumir, ajuda a entender algumas situações, olhando principalmente esses dois caras aqui, que estão representando as possibilidades, estão representadas nesse quadro. Dá para a gente perceber alguns riscos e algumas análises do que nós conversamos sobre rentabilidade e liquidez. Tá? Uma empresa que consiga trabalhar exatamente com capital circulante líquido nulo, ou seja, que significa trabalhar com capital circulante líquido nulo, é você trabalhar com ativo circulante, por exemplo, igual a passivo circulante. Então, nós observamos aqui, ó, tem o mesmo tamanho, ativo circulante igual a passivo circulante. Tá? A gente consegue observar essa condição. Na presença de dívidas de longo prazo igual a zero, forçosamente, não tem outro jeito, né? Continuar observando essa igualdade. Se esse cara aqui é igual a zero, e o capital circulante líquido também é igual a zero, a única maneira de isso ocorrer é que esse cara também seja zero. Então, para que ser zero, como ele é calculado dessa maneira, ativo patrimônio líquido tem que ser igual ao ativo não circulante. Tá? Nós temos essa condição aqui. É uma condição, né, toda vez que eu tenho aqui um capital circulante líquido zero, né, aqui, é uma empresa que está mais ou menos assim, tudo que eu tenho no curto prazo dá para fazer frente a recebimentos e pagamentos obrigatórios. Eu não tenho um colchão de liquidez e não tenho um perigo imediato. Claro que, de novo, depende de como isso ocorre ao longo do tempo. Tá? Depende de como isso ocorre ao longo do tempo. Mas, em tese, é uma situação bem equilibrada. É claro que eu ainda posso, como pensando em termos de fonte de financiamento, nada impediria, um cenário possível, é que eu tenha essa situação, a dívida positiva. Em havendo a dívida positiva, mantendo as demais condições aqui em cima, isso obriga a presença de capital circulante próprio. Um capital circulante próprio
negativo. Porque preste atenção aqui. Quando para existir o ativo não circulante é maior do que o meu patrimônio líquido. Obviamente, esse cara está financiando o quê? Ativos não circulantes. Como se você usasse dívida para financiar a aquisição de máquinas, equipamentos, né, de recursos de longo prazo. Não tem problema em termos de risco. Com você comparando essas duas situações aqui, claro que essa primeira está usando fontes de financiamento um pouquinho mais baratas, então, provavelmente isso aqui induz uma rentabilidade um pouco maior do que esse cenário aqui, porque o patrimônio líquido é bem mais caro. Então você está aqui usando fontes um pouquinho mais baratas. Então, em termos de rentabilidade, esse cenário aqui ele é preferível. Tá? Esse cenário aqui é preferível, isso que está indicado aqui no meio. Em termos de risco, como não tem, esse aqui é um pouquinho mais arriscado, mas não muito, porque a dívida é uma dívida de longo prazo. Tá? E não é possível que eu tenha outros cenários, esses cenários que estão sendo indicados, esses cenários que estão sendo indicados aqui, de ter um capital circulante próprio positivo, enquanto o capital de giro é líquido e negativo, isso aqui não é possível. Por quê? Isso implicaria em ter dívidas negativas. Tá? Não há outra possibilidade, como isso não é possível. Tá? Um cenário um pouquinho, então ali é uma forma equilibrada, aqui um cenário um pouco mais conservador. O que seria conservador nesse caso? Eu observar e manter capital líquido positivo, tá? Porque, né, isso implica que eu tenho alguma sobra, algum colchão de liquidez. Então, é um cenário um pouquinho mais conservador. Nesse cenário um pouquinho mais conservador, eu posso ter algumas características aqui. Eu posso ter, como esse aqui, onde eu tenho uma dívida de longo prazo, financiando completamente o meu capital de giro. Se você observar aqui, ele financia completamente o capital de giro. E o patrimônio líquido financiando o ativo não circulante. Mas eu posso ter também algum cenário ainda mais conservador, onde eu não tenho dívida, eu tenho todo o patrimônio líquido, então aqui todo o capital de giro é financiado exclusivamente pelo capital circulante próprio. O dinheiro do dono, que vem de origem aqui do patrimônio líquido, financiando completamente o capital de giro da empresa. Claro que isso aqui é um dinheiro caro para isso, né? Você está usando dinheiro do sócio, um dinheiro muito caro, para financiar contas de giro. Então, você tem aqui uma dívida zero, eu tenho, mas são cenários possíveis. Cada um desses cenários traz em si um risco e traz em si um efeito sobre a rentabilidade. Tá? Eu também posso financiar num estilo um pouco mais agressivo, apesar de eu ter uma, uma questão de liquidez aqui conservadora, ou seja, né, um capital circulante positivo, eu posso trabalhar com muita dívida. Né? Ou seja, estou usando aqui pouco dinheiro do sócio, bastante endividamento de médio e longo prazo para financiar a empresa. Então, o que, que isso significa? Que nós estamos, em última coisa, usando capital de terceiro de longo prazo para financiar o capital de giro e para financiar parte do ativo da empresa não circulante, ou seja, do seu imobilizado, máquinas e equipamentos. Então, nós estamos usando fontes para financiar tanto capital, né, o capital de giro, ou seja, ativos de curto prazo, como ativos de longo prazo. Então, em termos de rentabilidade, é uma situação melhor, mas é uma situação de risco de liquidez, não de risco no curto prazo, mas um risco de médio e longo prazo, por conta do endividamento da empresa, tá? Que precisaria acompanhar. Eu tenho cenários mais agressivos, onde a gente trabalha com capital de circulante líquido negativo. Né? Então, estou financiando, né? Ou seja, eu não tenho aqui no curto prazo, passivo circulante é maior que o ativo circulante, né? Então, aparece esse termo aqui, ele aqui é negativo, indicando uma situação mais perigosa em termos de risco. Ele pode ser financiado ou através, né? Porque olha só o risco, eu estou usando contas de curto prazo para financiar
tanto o meu ativo circulante como para financiar parte do meu ativo não circulante. Imagina você estar construindo uma fábrica usando prazos que o fornecedor te dá para pagar. Meu fornecedor me dá 180 dias para eu pagá-lo, eu vendo e recebo rápido, e essa diferença, estou usando essa conta, fornecedores, por exemplo, para financiar investimentos de médio e longo prazo, que é o que está no ativo circulante. Né? Porque, ou seja, você está usando isso aqui para financiar, o passivo circulante para financiar isso aqui, uma parte, todo o ativo e mais uma parte circulante do não circulante. Isso aqui é altamente arriscado, não preciso nem dizer. Existe ainda um cenário onde você pode ficar mais, né, mais agressivo ainda. Além de eu já ter aqui o capital circulante, né, o passivo circulante financiando uma parte dos aqui, eu também uso dívida de médio e longo prazo para financiar mais uma parte dos ativos não circulantes. Então, ou seja, além de ter questões de liquidez, eu tenho já questões de endividamento alto, né? Também alguns riscos de médio e longo prazo associados. Então, isso aqui é ser super, hiper agressivo. Né? Você não sabe se vai aguentar pagar as contas no curto prazo e talvez não sabe nem se vai aguentar pagar as contas no médio prazo, né? E longo prazo, por conta de um endividamento mais alto. E existem aqueles cenários que são contabilmente impossíveis, né? Porque eles implicariam em ter de novo dívidas negativas. Tá? Então, esses cenários aqui, eles são matematicamente ou contabilmente impossíveis, tá? De serem alcançados. Eles não estão representados aqui. Então, existe, só para mostrar para vocês que nós existem vários cenários de financiamento do capital de giro em diversas situações, com todas elas com efeito sobre sua liquidez, seu risco, né, endividamento e rentabilidade. Tá? Todos eles têm impactos naqueles parâmetros que nós conversamos. São cenários possíveis. Em alguns, obviamente, um pouco mais arriscados que outros. Então, isso aqui nos ilustra bem como é que a empresa pode se financiar. Não tem almoço grátis. Então, se você tem um ativo circulante, itens como estoque, alguém chega e fala, precisamos ter um estoque para pronta entrega. A área de marketing, ou então a área de vendas, fala, olha, nós precisamos parcelar em 18 vezes o nosso cliente, assim a gente vende. Tudo bem, parcelar em 18 vezes significa maior conta a receber. Aumentar os estoques, obviamente, impacta tudo isso em aumento do capital do ativo circulante. Tá, só tem uma conversa. Se vai aumentar o ativo circulante, provavelmente eu preciso financiar aquilo lá. As soluções mais baratas seriam utilizar as contas do passivo circulante para contrabalançar. Então, se você vai aumentar o estoque, se você conseguir do seu fornecedor um prazo maior para pagamento, você consegue então financiar esse aumento de estoque. Né? Se você consegue dos seus fornecedores pagar suas contas depois, ou um empréstimo de financiamento, eventualmente para isso, de curto prazo, você está conseguindo financiar esses estoques e financiar esse contas a receber. De novo, pode não sair de graça. Algumas fontes são mais baratas, como fornecedores, contas a pagar, através de negociação de prazo, mas tem também, nós vamos conversar um pouco depois, a questão de bancos. Tá? Se você não vai mexer no seu passivo circulante, ou porque você não pode, ou porque você não quer, se isso aqui não é uma fonte viável de financiamento, ou você não deseja isso, você tem que apelar para aquelas fontes que nós já estávamos conversando agora ali. Né? Então, que são aqui. Como é que eu financio? Se eu não posso, se o passivo circulante não está me financiando, é porque eu preciso ter capital circulante líquido. Tá? Isso aqui representa bem, lembra que capital circulante líquido é ativo circulante menos passivo circulante? Então, esse cara é a soma desses dois que estão aqui. A soma desses dois aqui vai dar o ativo circulante. Tá? Está representado aqui. Então, nós temos que ou botar dinheiro do dono, eu quero aumentar os estoques para vender mais. Tudo bem. Ou o dono põe dinheiro, ou eu consigo
né? O que é? Uma fonte de dinheiro cara, mas de longo prazo, uma fonte um pouquinho mais barata, mas ainda cara, de médio e longo prazo, são dívidas, ou fonte de financiamento de curto prazo, e mais baratas, tá? Que seria a preferência. Então, se você tivesse que escolher uma ordem de preferência aqui para financiar, essa, isso aqui deveria ser mais ou menos, né? Pensando aqui como passivo circulante, eu deveria optar por algumas contas aqui nesse sentido, né? Que essas fontes aqui. Claro, algumas aqui são mais baratas. Fornecedores é mais barato que banco, né? Mas assim, é do passivo circulante primeiro. Se você puder alterar isso aqui, você pode buscar outras fontes no passivo não circulante. E, por último, colocar dinheiro do sócio quando você pensa em rentabilidade em dinheiro mais barato, né? Fontes de financiamento mais baratas para mais cara. Seria. Agora, em termos de liquidez, a relação é o contrário. Se você quer aumentar e melhorar sua liquidez, sua tranquilidade, você tem que usar o contrário, porque o dinheiro do dono está na empresa para ficar. Isso aqui só vai vencer depois. E, então, isso aqui exige um pagamento mais rápido. Então, quando você pensa em liquidez, nós estamos olhando essa direção de preferência. Quando você está olhando em termos de custo e, portanto, de rentabilidade, eu deveria. Essa aqui está diminuindo a rentabilidade, né? Nesse sentido aqui. Vamos lá, porque aumenta o custo de financiamento. Então, em vez de botar rentabilidade, deixa eu botar custo de fonte, que fica melhor. Né? Tá, então, aqui o custo da. São mais caras para cá. Quando eu penso em liquidez, eu deveria querer o contrário. Então, não tem almoço grátis. Qualquer decisão da área de vendas, marketing, área de produção, eu quero mais matéria-prima no estoque. Tudo bem, alguém vai pagar essa conta. Tem que ter esse recurso. Mas nem todo o recurso que está no capital de giro, ele tem o mesmo impacto. Cabe a gente entender um pouquinho mais em abrir esse capital de giro em duas fontes. Tá bom? Dá para a gente abrir esse capital de giro em duas fontes. Se a gente pensar, aqui está o capital de giro, ativo circulante e passivo circulante. Se eu abrir o ativo circulante e dizer, olha, nem tudo que está lá no ativo circulante tem a mesma carinha. Está aqui. Estou abrindo passivo. Dizer para você, olha, nem tudo que está no passivo circulante são iguais. Existem coisas ali um pouquinho diferentes. Vamos fazer uma classificação e dividir esses caras em dois grupos. Quais são os grupos que nós queremos dividir, tanto o ativo circulante como o passivo circulante? Nós queremos dividi-los em operacional e não operacional. Tá? Então, eu quero o financeiro. Então, eu quero dividir esses caras em operacional e em financeiro. O que significa? O operacional são aquelas contas que naturalmente surgem quando você está trabalhando na empresa. O que é? Você comprou mercadoria, ela vai para o estoque. Então, se você não tinha nada, apareceu a conta estoque. Você vendeu esse estoque e apareceu a conta receber. Você vendeu, recebeu esse dinheiro, o dinheiro ficou na empresa, está lá, você pagou o fornecedor, o que sobrar ficou no caixa. Você tem aqui uma parte da operação. Na hora que você comprou também mercadoria do seu cliente, do seu fornecedor, apareceu contas do fornecedor. Apareceu também, você deu lucro no imposto a ser pago. Está lá, imposto a pagar. Eu tenho que pagar salário. Então, essas contas do passivo circulante, que são naturalmente, elas surgem naturalmente quando você começa a operar, elas vão ser classificadas como operacionais. Tá? As contas financeiras, elas estão relacionadas a bancos, tá bom? Já vou começar um pouquinho. Então, depois de fazer isso aqui, nós estamos fazendo um pequeno rearranjo ainda. Nós separamos cada um dos dois grupos e agora eu estou juntando o que é operacional com operacional
estou juntando o que é financeiro com financeiro. Tá? Essa parte que nós estamos chamando de operacional com operacional vai dar o NIG, que é a necessidade de capital de giro. Então, como diz aqui, necessidade de investimento em giro, ou necessidade de investimento em capital de giro, essa diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. É aquilo como o nome sugere, né, já está explícito aqui, é uma necessidade. Você não consegue operar, a sua firma não vai operar, a sua empresa não vai funcionar sem esse capital de giro mínimo, tá? Para fazer frente a isso aqui. Por outro lado, você tem, como nós comentamos, uma diferença aqui entre bancos normalmente. O que nós estamos falando aqui? Você tem esse recurso aqui, é como se eu estivesse trabalhando ativo circulante financeiro. É o que você tem lá no caixa e aplicações financeiras do seu banco. Eu estou usando genérico aqui para me referenciar, tá? Recursos, normalmente você guardaria no banco, tá? E passivo circulante financeiro, que são empréstimo e financiamento. Então, você tem empréstimo e financiamento no volume que você deseja. Você tem uma discricionalidade, porque senão você pode aportar dinheiro dos sócios. Então, você tem um controle sobre o tamanho do endividamento que você gostaria de trabalhar. Pensando em rentabilidade, outros aspectos, mas você tem uma decisão aqui entre usar ou não usar dívida, entre usar capital dos sócios ou usar capital terceiro de bancos, empréstimo e financiamento. Aqui também no ativo circulante financeiro, é que eu costumo dizer, você vai na padaria de manhã, você precisa, às 6 horas da manhã, a hora que abre a padaria, você precisaria ter lá uns R$ 200, sei lá, uns R$ 500, para que o caixa tenha troco ao longo do dia e pague pequenas contas que ele precisa pagar, alguma coisa operacional. Se o dono dessa padaria ele tiver um cofre lá dentro do escritório dele, 5 milhões guardado no cofre, 10 milhões guardado no cofre, é uma decisão dele, deixar no cofre lá no escritório 5 ou 10 milhões de reais. Mas ele não precisa desse dinheiro para poder funcionar o caixa. Ele só precisa daqueles 200, R$ 500 que ele já colocou lá. Então, se ele não tivesse nada desse dinheiro, ele pegasse esse dinheiro e sumisse, que está nesse cofre, a padaria continuaria a funcionar. O que esses 5 milhões lá no cofre, ou 10 milhões lá no cofre fornece? Fornece um colchão de liquidez para ele. Né? E o tamanho desse colchão de liquidez, ele decide se ele quer 10 mil, 1 milhão, 2 milhões, é uma decisão também discricionária. Tá? Então, quando eu estou olhando aqui, que eu estou falando de banco, eu estou olhando esses recursos que você tem financeiros em excesso em relação ao que você deve. Então, é o que você tem a rigor no banco, menos o que você deve ao banco. Essa diferença é o que nós estamos chamando de saldo de tesouraria. Tá? Então, na prática, o que a gente consegue? Eu consigo, quer dizer, aqui eu preciso, primeiro, vamos lá, aqui eu preciso desse recurso, como eu já destaquei a palavra necessidade, e aqui o saldo de tesouraria, ou seja, esse encontro que eu faço com um banco, eu consigo gerenciar a minha liquidez. Tá? Então, uma coisa é a minha necessidade de capital de giro e a outra coisa é o ato discricionário, a minha vontade de trabalhar com a minha liquidez. Tá? O NIG, obviamente, está muito relacionado com esse ciclo operacional. Porque quando nós estamos falando de ciclo operacional, eu estou falando exatamente daquelas contas que eu necessito. A necessidade de investimento em capital de giro, ele tem esse componente operacional que está fortemente ligado a essas atividades aqui. Se você olhar aqui não está entrando empréstimo de financiamento, aqui não está entrando, sendo considerado o dinheiro que eu tenho a mais no banco. Não, eu não estou olhando isso, eu estou olhando a sua necessidade de financiamento das suas atividades operacionais. Quando eu estou falando aqui em ciclo operacional, ciclo financeiro, o ciclo financeiro ele é proporcionado, ele está relacionado com o NIG, com a minha necessidade de capital de giro. Tá? Agora, quando nós conversamos sobre as minhas possibilidades de trabalho nesses diversos ciclos, eu estou olhando
eu estou olhando não só a parte operacional. Eu posso estar trabalhando com capital de giro líquido positivo, por exemplo, nesse cenário aqui, e parte disso aqui simplesmente é porque eu trabalhei com meu saldo de tesouraria, né? Ou seja, eu estou criando essa liquidez através de recursos que eu mantive guardados dentro da empresa. Tá? Então, o fato do capital circulante líquido ser positivo não implica necessariamente que essa relação aqui pode variar, né? Eu posso ter diversos cenários. Eu posso trabalhar com um ciclo capital de giro positivo. Esse cara pode ser positivo, o capital de giro, mesmo num cenário onde o NIG é negativo, ou seja, onde eu tenho um ciclo financeiro negativo. Como é que isso fica positivo? Porque eu mantenho uma alta liquidez e alta tesouraria. Eu posso ser ao contrário, isso aqui pode estar negativo? Pode, mas às vezes a operação em si tem um ciclo operacional positivo, mas essa fonte aqui pode ser negativa. Eu devo mais ao banco do que eu tenho em dinheiro aplicado. Então, a composição desses dois aqui é bom para o seu entendimento do seu capital de giro, também da sua gestão, né? Então, o que nós estamos dizendo? Quando você tem exatamente um NIG, necessidade de capital de giro, igual ao investimento em capital de giro, que nós estamos falando, saldo de tesouraria nulo, eu estou trabalhando, entre aspas, com uma gestão de curto prazo bem equilibrada, ou seja, toda a minha necessidade de investimento de capital de giro, ela é financiada com recursos de longo prazo. Tá? É um cenário onde eu estou usando aquele passivo não circulante como fonte de financiamento, né, desse capital de giro. Ou, ou com dinheiro também do capital circulante próprio. Tá? Mas são fontes de longo prazo. Estou usando dinheiro de longo prazo para financiar o capital de giro, seja ele dinheiro do dono, ou seja dinheiro passivos não circulantes, o que dá uma gestão justamente mais tranquila, capital de giro com recursos de longo prazo. Posso trabalhar com NIG menor que o capital circulante, ou seja, o que significa? Eu estou trabalhando com saldo de tesouraria positivo, ou seja, eu criei aquela liquidez, é como se eu tivesse mais dinheiro aplicado no banco do que eu devo no banco. Então, ou seja, eu estou criando um colchão de liquidez ali, alguma coisa para me proteger, né? E aqui eu tenho toda a NIG financiada também com recursos de longo prazo. Mas eu tenho uma gestão aqui mais conservadora. Conservadora, né? Porque, ou seja, eu estou usando capital de giro, botando um colchão de liquidez a mais que a minha necessidade para me proteger. Mas também eu posso trabalhar em alguns cenários onde o capital de giro, a necessidade é maior que eu tenho capital de giro. Como é que isso é possível? A partir do momento que eu trabalho com um saldo de tesouraria negativo. Né? O que significa trabalhar com um saldo de tesouraria negativo? Você dever mais dinheiro para o banco do que você tem aplicado no banco. E aqui começa, ou seja, eu estou financiando então com recursos de longo prazo, mas também com recursos de curto prazo. Já começa a ficar uma maneira um pouco mais agressiva na sua gestão, da maneira como você põe. E você pode trabalhar com capital de giro líquido negativo. Ou seja, que é o capital de giro? Toda a necessidade financiada com recursos de curto prazo. Aqui eu estou trabalhando também com saldo de tesouraria negativo. Então, ou seja, são cenários bem agressivos, né? Cenários possíveis para isso seriam esses cenários aqui. Né? Claro que nós temos que observar, teremos que observar, né? Então tem todo o capital de giro sendo financiado por recursos de curto prazo, né? A gente percebe. Então aqui, o que começa a ficar um pouco mais delicado, né? O capital de giro circulante líquido sendo financiado com recursos de curto prazo. Nós falamos, essa brincadeira só dá certo enquanto, que nem bicicleta, enquanto está pedalando. Se parou de pedalar, cai. Tá bom? Então, também precisamos olhar então sobre esse conjunto de relações, tá? Aspectos então de liquidez, rentabilidade, né? Aqui o entendimento das minhas fontes de financiamento, o que me leva a cada um cenário, dos possíveis cenários
entre rentabilidade e liquidez que eu consigo observar, endividamento, que vai dar uma ideia de risco de médio e longo prazo, e dentro ainda do capital de giro, sobre essa destinação, como é que ele está sendo financiado também, entre o que eu preciso, porque do que eu preciso não dá para abrir mão, e o do que eu posso criar aqui, atuar com a minha vontade no saldo de tesouraria, tá? Pra fazer. Lembrando só, isso aqui só para mostrar para vocês que existe uma relação de consumo de caixa, né? Conforme a gente altera as contas do nosso ativo circulante operacional, lembra? O circulante operacional e o passivo circulante operacional estão ligados com o NIG, com a minha necessidade. A partir do momento que você usa, porque uma das principais fontes da empresa, ela é de financiamento, são recursos gerados internamente. Então, todo o caixa que a empresa, que a operação gera, então, ou seja, a empresa está funcionando, ela está gerando um caixa, já para você, uma parte desse caixa operacional, ele pode ser consumido, né, utilizado para aumento de estoques, né, para afetar essas contas do ativo circulante operacional e do ativo circulante operacional e do passivo circulante operacional, tá? Também isso aqui. Então, se você tiver nisso, isso tem um consumo de caixa, tá? Isso aqui vai afetar o seu caixa da empresa também, né? Então, simplesmente são alterações de financiamento interno que você pode colocar dentro da empresa, tá? Então, essas coisas estão interligadas, tá? Nós falamos que uma das possibilidades de financiamento de, da empresa, questão de liquidez, tem a ver com bancos, né, o sistema financeiro. Só que, porque nem tudo que nós comentamos está lá no passivo circulante são iguais. Quando você fala, por exemplo, fornecedores, coitado do funcionário, né, que vai receber o salário no quinto dia útil, esse cara não tem pouco poder de ir lá e barganhar, talvez, com o seu patrão para mudar isso. Né? O fornecedor talvez tenha algum poder de negociação, de querer, dependendo da estrutura de mercado, como estejam as coisas, de ir lá e pedir um pouco mais de que o seu cliente pague mais rápido, ou então exigir que isso aconteça. Mas essas fontes são mais ou menos automáticas, elas são mais fáceis de negociar. Né? Agora, quando nós estamos tratando de empréstimos bancários, aqui também a antecipação de recebíveis, a conversa é diferente. Porque esse é o negócio do banco e eles são mais duros, né, mais estruturados para esse tipo de conversa. Né? Então a negociação é diferente, eles podem simplesmente não renovar linhas de empréstimo, eles podem aumentar taxas de juros, o que pode complicar, mudar a sua vida de um dia para o outro. Né? Percebemos aí, em momentos de crise, quando seca o crédito, o que acontece com as empresas, né? Bate um desespero. Ainda mais se você não tem, né? Se você não tem alguma liquidez, alguma reserva para fazer frente a essa situação. Então é importante, é interessante entender, ter alguns indicadores da sua dependência bancária. Alguns deles, indicadores, podem ser calculados dessa maneira. Né? Se eu quero saber, olha, dá uma olhada aqui, vê o total de empréstimo e financiamento, por quem? Por instituição de crédito, sobre o ativo total. Isso vai te dar uma ideia de quanto do seu ativo, aí nós estamos falando de tanto de ativos de longo prazo como de curto prazo, são financiados por bancos. E você vai ter uma ideia, né, se você está muito amarrado com eles ou não. Eu posso querer saber também em relação a todos os empréstimos e financiamentos, em todas as, também de bancos, né, instituições de crédito, em relação ao total de capital terceiro, ou seja, de todas as minhas fontes de financiamentos que eu tenho lá, de passivo circulante, passivo não circulante, né, que são fontes de terceiros, quanto disso representa banco? Aí você pode chegar em números elevados. Olha, eu sou de 70% financiado por banco. Ou você pode me colocar em uma situação delicada, eventualmente.
Tá? Então, são números para a gente perceber em relação ao quanto meu ativo é financiável, em relação a todas as minhas fontes de financiamento, quanto que banco representa. Tá? Quanto menos representar, obviamente, seria melhor nesse sentido. Financiamento aqui de curto prazo, né? Porque, de novo, é aqui que a fonte pode secar mais rápido. Se você tem constantemente, você renova linhas de crédito com o banco, por exemplo, imagina que você é um usuário, quanto mais do capital do cheque especial da empresa, né? Você usa o cheque especial da empresa. Então, se você está usando muito o cheque especial da empresa para financiar parte dos seus estoques, ou então ali a antecipação de recebíveis, né? Se você está usando todos muitos esses recursos de curtíssimo prazo, o que o banco pode simplesmente se negar a renovar, isso vai te gerar um problema urgente. Então, assim, ter a ideia dessas fontes de financiamento, também de curto prazo, vocês estão lá no passivo circulante, em relação ao seu ativo circulante. Não, de novo, é aqui que no primeiro soluço que der, ou a sua empresa der, ou que o ambiente de negócio der um soluço e o banco resolve, opa, secar, né, fechar a torneirinha imediatamente, ou reduzir drasticamente, para saber como é que você fica, né, se isso te expõe muito ou não. E também já o desconto de duplicatas de recebíveis, porque é uma ideia de um acesso, se você precisar levar um capital imediato, né, porque as operações também têm um custo financeiro, e também, se você precisar, é uma reserva que você pode recorrer rapidamente. Que é o quanto é o percentual de duplicados, ou seja, quanto já descontei de duplicados, ou seja, quanto eu já antecipei de recebíveis sobre o total que eu tenho a receber. Tá? Isso aqui te dá uma ideia do nível. Se você está baixo, se de repente der algum azarzinho, você precisar de um recurso, você pode recorrer a essa fonte rápida de financiamento e buscar. Mas se você já trabalha num nível alto, sei lá, 90%, né? Ou seja, você tem uma alta dependência nesse tipo de operação, de novo, qualquer soluço aí é um problema. E tem dois. Um, porque o banco pode não querer mais fazer, que é pouco provável, mas em situação extrema pode não querer fazer isso, ou simplesmente porque você também, se as suas receitas caírem, se seu nível de vendas cair um pouquinho, qual a consequência no segundo momento? Eu não vendo, eu não tenho contas a receber. Você não tem contas a receber, você não tem o que fazer como a operação de desconto de duplicata, né, de antecipação de recebíveis, porque você não criou. Imagina agora na pandemia, é um cenário que foi altamente provado com muitas empresas que exerciam esse tipo de coisa. Tá? Aqui tem alguns números para vocês brincarem um pouquinho e montar e calcular esses indicadores, tá bom? Existe também o ciclo operacional em dias de venda. Tá? Então, nós estamos agora trabalhando, mudando um pouquinho aquela ideia de ciclo operacional, e eu vou fazer um destaque para o dias em venda, porque o que nós estamos mudando? Nós estamos alterando aquelas fórmulas para que ela tenha no seu denominador agora todas elas receita. Lembre-se, quando eu calculei o prazo de médio normal, estou botando aqui um Vzinho para distinguir, tá? Quando nós trabalhamos com aqui, quando nós trabalhamos com anteriormente, aqui no estoque nós falamos, é o custo do produto vendido. Para calcular o ciclo operacional da empresa, sim, aqui ele é. Mas em dias de venda, eu estou transformando tudo isso aqui em receita. Lá, após receber, já era receita. Aqui também ficou receita no denominador. Tá? Então, façamos as nossas contas, alterando apenas o denominador, eu vou calcular esse ciclo operacional em dias de venda. Também vale para pagamentos. Aqui lembra que era receita, que era compras. Agora eu coloquei receita. E com isso eu vou calcular o ciclo financeiro em dias de venda. Isso tem uma facilidade. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso com a seguinte finalidade.
né? Quando eu estou trabalhando lá com o meu ciclo operacional aqui em dias de venda, desculpa, deixa eu botar aqui o ciclo financeiro. Quando nós estamos trabalhando com o nosso ciclo financeiro, aqui em dias de venda, nós temos uma pequena vantagem lá do que a gente aprendeu no colégio. É o ciclo operacional. O ciclo operacional vai ser lá o prazo médio lá dos estoques. Tem lá aqueles 360 que aparece lá, lembra? Tem aquele 360. Eu vou botar aqui. Eu tenho lá estoque, porque eu quero trabalhar com a parte de prazo médio de estoque. Eu tenho que trabalhar com contas a receber para trabalhar com prazo médio de pagamento de fornecedores. Desculpa, prazo médio de recebimento dos meus clientes. E estou trabalhando com fornecedores para ter uma ideia do prazo médio de pagamento de fornecedores. Tá? Então, estou trabalhando com essas contas aqui. Né? Com essas contas aqui, joia. O que acontece? Quando eu trabalho com os valores que nós usamos anteriormente, cada um tem um denominador diferente. Mas se a gente lembra do colégio, modo mais fácil de somar frações, números, é quando o denominador é o mesmo, né? Aquele mínimo múltiplo comum. Então, se eu coloco receita em todos, eu tenho uma facilidade de somar todos esses números aqui. Né? Então, na verdade, esse ciclo financeiro em dias de venda, ele fica com a carinha bem, bem tranquila. Eu posso passar aquela receita para cá, eu estou transformando isso aqui, vai ficar aquela receita total aqui, e todo aquele conjunto de números lá. O valor da conta estoque, o valor da conta receber e o valor da conta dos fornecedores, tá? Suponho que esteja todo mundo aqui nessa caixinha. Então, eu tenho um ciclo financeiro que ele é dependente aqui da receita média diária. Se você lembrar de que isso aqui, quando eu contei aquela historinha lá dos 360, isso aqui é uma receita por dia. Estou dizendo, olha, o ciclo financeiro vai depender da sua receita diária. Ele é uma proporção, a sua necessidade de capital de giro, de quanto você vende por dia, em média. Tá? É claro que aqui está as contas de estoque, né? As outras, essas contas estão aqui, eu não estou escrevendo, só por simplicidade. Tá? Então, o que isso significa? Que eu posso estimar, fazer uma estimativa da minha receita, da minha necessidade futura de capital de giro, ou de um negócio que eu estou tentando fazer, ou a partir desse valor do ciclo financeiro, aqui do, do ciclo financeiro de venda. Aqui, ó, tá vendo a minha receita diária aqui? Lembra que apareceu lá naquele quadro? Então, esse cara aqui, que é a receita diária. Então, quando você multiplica isso aqui, na verdade, eu estou tendo uma ideia lá, fazendo aquela conta. Olha, estoques mais conta receber, menos fornecedores. Então, isso seria uma necessidade de giro que eu precisaria naquele momento. Tá? A necessidade que eu precisaria de capital de giro. É uma estimativa? É, porque não estão sendo levadas em contas outras contas que aparecem no ativo circulante e no passivo circulante. Às vezes eu tenho lá no passivo circulante impostos ou outras contas, números diferentes lá, sei lá, dividendos a pagar. Você pode ter, para a empresa que pague sempre os dividendos regularmente, você pode ter contas também no ativo circulante que não estão necessariamente explícitas, tá? Como o capital de giro todo, tá? Mas eventualmente, como para a maioria dos negócios, essas contas de estoque, conta ICB e fornecedores são grandes números e deveriam representar. Então, se eles forem bastante significativas para a realidade daquela empresa, isso vai te dar uma boa estimativa, lembra, não é do capital de giro, mas da necessidade de capital de giro que você vai precisar no futuro. Então, para fazer essas estimativas, esse aqui é um caminho possível, tá bom?
precisamos entender ainda que, mesmo compreendendo todas as necessidades de capital de giro, há fontes que são, né, a empresa pode ter sazonalidades. Tá? Então, se a empresa tem sazonalidades nas suas linhas, né, vendas cíclicas, então também os seus investimentos em ativos operacionais, ali do ativo circulante, suas necessidades de financiamento, também não podem ser cíclicas. E é claro que isso leva, imagina essa figura, onde você pode ter aqui uma sazonalidade cara, claro, você tentar dimensionar o seu capital de giro o ano inteiro pelo ponto máximo, né, cria uma ineficiência no sistema, uma perda de rentabilidade, porque você está botando muito mais dinheiro, criando um colchão muito maior do que você precisa. Se você fizer pelo mínimo, você vai ter que constantemente ficar recorrendo a fontes emergenciais, né, negociando com o banco ou com outras fontes de curto prazo, para que você possa fazer frente. Então, assim, você tentar dimensionar pelo máximo, pelo mínimo, tem os seus prós e contras em cada um dos cenários, ou em termos de risco, ou em termos de rentabilidade. O que permite que você faça um dimensionamento, né, por um valor, eventualmente, que seja razoável em termos de risco de operação ao longo do tempo. Por exemplo, suponha que você opte considerar o capital de giro por esse patamar, que te atenderia por uma grande parte do ano, com exceção de alguns poucos meses. E para esses poucos meses, você sim recorreria a, a financiamentos temporários, ou seja, então você manteria uma necessidade de financiamento permanente maior, né? Você poderia optar, porque, de novo, o mínimo é o mínimo. Você poderia optar, então, por manter, por exemplo, alterar para que essa seja o nível que você pretende e deixa esse pico para ser tratado para aquelas com recursos especiais, negociações especiais, diminuindo, então, a sua necessidade de negociação, sua exposição a risco, a liquidez ao longo do tempo. Caberia, então, algumas continhas, algumas decisões para avaliar como tratar isso. Estratégia do ciclo financeiro, claro. Qual que é a regra a partir do que a gente percebe? Eu gostaria que para o ciclo financeiro ser menor, como é que eu posso fazer? Eu preciso diminuir o ciclo operacional. Como é que eu diminuo o ciclo operacional? Girar o estoque com a maior velocidade possível. Claro, sem perder vendas. Tá? Então, esse é o desejo, essa é uma meta de gerenciamento de estoque. É controlar o estoque, os itens que devem ficar, que não reduzem perda de venda, mas não deixar que fique mercadoria parada. Tá? Como é que eu posso trabalhar do outro lado da minha política de contas receber? Se eu quero também manter contas receber. Então, eu quero receber com a maior rapidez possível, mas, de novo, isso aqui, claro, sem perder vendas. Mas isso depende, às vezes, da questão de estrutura do mercado. Não adianta você, olha, eu quero vender celular no mercado. Aí você vai ver, todos os concorrentes estão vendendo, sei lá, parcelando em 6 a 12 vezes. Aí eu vou vender celular somente para o cliente pagar à vista. Provavelmente eu não vou conseguir vencer essa barreira, né, no mercado que tem práticas com uma estrutura de consumo diferente do que eu quero. Então eu preciso me adequar dentro ali, tentar, obviamente, receber com a maior rapidez possível, sem perder vendas. Tá? E é claro que essa parte do ciclo operacional, mas eu preciso também dar o outro, estender, pagar os meus fornecedores depois. Então, claro, essa é uma estratégia óbvia de redução do ciclo financeiro. Então, você dá pagamentos com maior lentidão, seja possível, seja empurrar para frente. Mas empurrar para frente sem prejudicar, por exemplo, a classificação de risco da empresa, né? Porque você começa a ser percebido como uma empresa arriscada para se emprestar, isso tem outras consequências, né? Você pode ter com o banco dinheiro mais caro, ou alguns fornecedores não querendo fazer negócio com você por dadas certas condições. De novo, nem sempre esses aspectos estão ligados a estudos do mercado. Se eu sou um fornecedor pequeno, eu vou bater na porta do Walmart, na porta do Extra, Pão de Açúcar, Carrefour.
Eu não vou impor a minha condição a esses caras. Não, provavelmente eles vão impor as condições de pagamento ao fornecedor para mim. Eu, mais ou menos, ou você aceita ou não aceita. Claro que se eu sou uma Coca-Cola, uma Ambev, conversando com esses caras, a conversa pode se dar em outro nível, né? São grandes clientes, são grandes fornecedores com grandes clientes. Agora, se você é um cara pequeno ali na conversa, você provavelmente ou topa ou não topa a condição, ela vai ser imposta meio que de cima para baixo. Então você tem algumas estruturas de mercado afetando um pouco como essas coisas todas aqui ocorrem, tá bom? Fundamentação de estoque. Para a gente ter uma ideia, quando nós falamos de administração de estoque, lembrar que estoque existe em três níveis, né? Existe matéria-prima no estoque, né? Então, e aqui, quem está interessado que a matéria-prima ela existe o pessoal de produção, todo mundo que está na linha de produção gostaria de ter todo matéria-prima suficiente para que nunca falte, nunca afete, a produção não pare por falta de matéria-prima, não tenha sobressaltos, você tenha sempre em volume suficiente. Então, o pessoal de produção gosta que haja em quantidade abundante a matéria-prima. Tá? De novo, precisa ser financiada essa manutenção. Não é à toa que muitos fornecedores acabam trabalhando, com, por exemplo, com aquelas técnicas de just in time, aqueles momentos onde você tem uma interligação muito forte com seus fornecedores e onde eles vão entregando as quantidades, né, exigidas, conforme você vai passando a programação em períodos muito rápidos, né, para que a matéria-prima fique o menor tempo possível no seu estoque. Vamos lembrar que, dependendo do seu ciclo de produção, do seu produto, se ele for muito longo, tudo aquilo que está na linha de produção também faz parte do estoque. Tá? Você chama atenção disso. Então, quando você tem um carro, começou a entrar na linha de produção, você pegou o chassi, você começou todo aquele chassi, o pneu, a bateria que você já colocou, o motor, enquanto o carro não vira, não termina, ele está na linha de produção, ainda vai para a pintura, todos aqueles itens lá compõem também o estoque, só que eles compõem uma espécie de estoque chamado de produção em andamento. Então, você ter um ciclo de produção mais rápido possível também é um jeito de você diminuir a conta estoque, tá? E produtos acabados, como obviamente aqui é o que a gente pensa, né, daquilo que eu estou vendendo para os meus clientes, também gostaria, obviamente, que esse produto, sim, fosse no menor número possível, que vendessem rápido, que gerasse bastante, para que não fiquem parados. Então, eu posso atuar tanto na parte de produção, nesses itens anteriores aqui, para que isso aqui seja efetivo, como na parte de produtos acabados propriamente dito. Tá? Então, a gente sempre pensa nessa última linha, mas existem essas linhas anteriores também, que podem afetar razoavelmente também os meus valores de estoque. Tá bom? Então, nível de estoque, como eu falei, aqui é uma briga, né, entre finanças, produção, marketing e outras áreas, porque cada um deseja uma coisa. Eu já falei, administrador financeiro, pelo que nós conversamos, eu queria o estoque que fosse mais baixo. O sonho era, né, zero, eu não trabalho com estoque. Você pergunta de finanças, não, estoque só é custo, eu não quero esse negócio. O ideal é que o cliente pedisse para mim, eu produzisse sob encomenda. É o sonho de qualquer área financeira. Tá? Agora, o executivo de marketing já tem uma outra visão. Ele quer o produto pronto entrega, porque nada como uma estratégia de marketing. Vem aqui na minha loja, vem aqui, que o que você quiser eu tenho pronto entrega. É uma belíssima estratégia de posicionamento de marketing, pode ser um diferencial. Mas essa estratégia tem um custo. Eu preciso ter os produtos, mas e se for muito diversos, né? Imagina que eu tenho que ter carros de todas as versões e todas as cores à pronta entrega. O que pode ser um problema, mas é uma estratégia de marketing. E como eu já comentei, o pessoal de produção prefere, principalmente, né, no estoque de matéria-prima, onde eles estão mais concentrados, fosse grande o suficiente para evitar, como eu comentei, atraso na produção, né? Ou então também, o que nós chamamos de lotes de produção, fossem os mais econômicos, ou seja, você produza já onde você consegue ter o melhor desempenho possível, né? Em termos de escala de produção. Então,
porque ele é cobrado para manter o custo baixo. Então, ele quer matéria-prima ou em volume suficiente para que façam os lotes, né, as programações sejam bem feitas nesse sentido. Então, há visões bem diferentes aqui, tá bom? Bom, é isso que nós tínhamos para conversar sobre capital de giro. Vocês têm ainda à disposição de vocês algumas listas e textos, tá? E qualquer dúvida a gente esclarece na próxima aula, então. Um abraço a todos.